Olá, boa tarde, é um prazer estar com vocês em mais um chat da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Eu tenho algumas perguntas da semana passada, tenho várias perguntas que me mandaram por e-mail e tenho várias perguntas aqui. Então, vamos ser breves. Eu tenho uma pergunta do Samuel e outra da Verusca a respeito de sonhos. O Samuel nos diz que ele tem um paciente que tem um sonho que ele não lembra, depois ele lembra. A Verusca nos diz que ela sonha sempre com a mesma pessoa e eles gostariam de ter uma explicação de como resolver esses casos. Na verdade, não é assim. A gente não resolve um caso, primeiro de tudo, para se resolver um caso, Samuel e Verusca, e todos que estiverem ouvindo, primeiro nós temos que ter uma completa ficha anamnética, todo o histórico de vida da pessoa. Depois, a técnica dos sonhos não se aplica no início da psicanálise, da terapia, porque nós conhecemos pouco do paciente. Porque dentro de uma visão freudiana ou junguiana dos sonhos, que são diferentes, na visão freudiana você precisa do conteúdo latente e saber o que é o conteúdo manifesto. Nós só vamos entender o conteúdo latente que está no inconsciente depois de algum tempo com esse paciente. Nós não vamos saber interpretar os símbolos. Imagine se eu preciso de todo esse tempo com o paciente, vocês me falarem aqui de algo ou alguém em que nada está esclarecido. Não é como uma enciclopédia, sonhei com dente e vou morrer. Não é isso. Não é? Se eu sonhar com um elefante cor-de-rosa voando e vocês sonharem com o mesmo elefante, para cada um de nós vai ter um significado diferente. Então é preciso ter todo o histórico da ficha anamnética. Tanto Samuel quanto Verusca, eu faço isso quando eu faço a supervisão clínica dos estagiários. Então, se vocês fizerem terapia, análise comigo ou com alguém da SPPI, vocês vão ter uma supervisão clínica e aí nós vamos debater o caso em particular, sem mais ninguém ouvindo, e aí sim vocês vão ter uma explicação que se chama análise didática, ok? Eu tenho aqui a Rebeca, que pergunta o seguinte: professora, para o paciente que já está vivendo o processo terapêutico, já fala sobre seus sentimentos do presente e do passado, porém não consegue alterá-los, o método da hipnose apresentado pode ajudar a modificar um estado depressivo? Sim. A hipnose, ela não modifica sintomas, ela vai buscar a causa do sintoma da depressão. Assim como a regressão, assim como todas as técnicas em psicanálise. Psicanálise busca causas. Então, o que vai alterar é o conjunto psicanalítico, cuja uma das técnicas em psicanálise integrativa é a hipnose. Ok, Rebeca? Agora eu tenho a Maiara que nos pergunta se o sujeito... é difícil eu falar de Lacan. Se a neurose vai iniciar-se a partir da linguagem que vai estruturar o sujeito como um ser... sob a perspectiva freudiana, não, sob a perspectiva lacaniana. Freud não conheceu Lacan, nunca leu Lacan porque Freud morreu, não é? E o Lacan veio com o trabalho dele. Então, sempre sobre uma perspectiva lacaniana, porque Lacan dizia que era freudiano. Como se dá psicose para a abordagem lacaniana? Também através da linguagem como desestruturante psíquico? É muito mais complexo do que isso. Nós precisaríamos entrar com significado e significante. Eu vou deixar essa pergunta ser respondida pelo professor Paulo Bregantini, que estará aqui na próxima semana, que é o nosso especialista e professor mor em Lacan. Tudo bem, Maiara? Eu entendo de Lacan, mas não o suficiente para te dar rapidamente resposta a uma pergunta tão complexa, tá bom, querida? A Viviane: professora, boa tarde. No caso de uma pessoa que passou por algum trauma na infância e nos diz hoje que esqueceu tudo e que ainda possui algumas memórias, essas memórias não seriam do inconsciente? Já que um trauma seria um desprazer? Sim, são memórias do inconsciente. Resta saber em que instância elas estão, em que instância topográfica, né? Se elas estão pré-conscientes ou inconscientes, se elas estão recalcadas, né? Ou se elas estão reprimidas. Então, tudo isso, Viviane, nós vamos estudar no contexto da psicanálise, ok? Eu tenho aqui ao vivo, no chat, uma pergunta da Ana Carolina. Ela fez a seguinte pergunta: estou iniciando no estudo da psicanálise, mas eu estudo psicologia no ensino médio. Gostaria de saber se a diferença entre psiquiatria e psicanálise é o fato da psicanálise desenvolver o sintoma e a psiquiatria estudar a causa. Não, não é assim que funciona. A psicanálise não desenvolve o sintoma. Quem desenvolve o sintoma é o paciente. A psicanálise busca a causa do sintoma. E o psiquiatra dá remédio para o sintoma.
Então é ao contrário, Ana Carolina. O psiquiatra medica os sintomas e a psicanálise vai buscar as causas, as origens desses sintomas. Então cada um trabalha em instâncias diferentes. Até porque eu tenho uma pergunta da Paula que casa com a sua. A pergunta da Paula é assim: qual a diferença entre um psicólogo e um psicanalista? Bom, é melhor a gente explicar a diferença entre a psicanálise e a psicologia. A psicanálise trabalha todos os traumas no inconsciente e no pré-consciente, tudo. E trabalha com o passado, com a infância, de 0 a 10 anos, onde se instalam os principais traumas. A psicologia, se não for de abordagem psicanalítica, toda ela trabalha com o hoje. Ela não está preocupada com o que ocorreu na infância. E ela vai trabalhar com a instância consciente, ela não está trabalhando jamais no inconsciente e nem no pré-consciente. Então, psicologia trabalha o hoje consciente, psicanálise trabalha o ontem inconsciente. Tudo bem? A Paula também nos pergunta se a psicanálise trata a esquizofrenia e as psicoses. Sim, tratamos desde que haja inicialmente um trabalho em parceria com o psiquiatra. O psiquiatra vai medicar os sintomas, e vai avaliar que tipo de esquizofrenia, que tipo de psicose, porque o bipolar, né, o psicótico maníaco depressivo é o bipolar. Então, o bipolar tem psicose, só que em vários graus. Claro que todos eles podem se beneficiar da psicanálise e tem que obrigatoriamente estar com tratamento psiquiátrico. Eu mesma tenho vários parceiros psiquiatras com os quais eu converso bastante aqui em São Paulo, trocamos pacientes. Isso é de suma importância, né? Nós estarmos vinculados a um psiquiatra que possa nos auxiliar, tá bem? Eu tenho a Alexandra, que está aqui no chat. Ela diz: quero ter a formação em psicanálise e gostaria de saber quanto tempo, quanto custo e quanto investimento. Olha, você vai mandar um e-mail para sbpi, é isso? Vamos lá. sbpi@sbpi.org.br, aos cuidados da Regiane, e você pede para a pessoa te explicar detalhadamente tanto o curso presencial quanto o curso online, quais os valores, né, que necessidades, são iguais na carga horária e na carga teórica, mas a forma de ser apresentada ao aluno é diferente, tá bem, Alessandra? A Ana CFB gostaria de saber se o curso é reconhecido pelo MEC. Ela é formada em comunicação e gostaria de fazer pós-graduação à distância. Minha querida, não existe nenhum curso de psicanálise no Brasil reconhecido pelo MEC, nem de pós. O que é reconhecido pelo MEC, muitas vezes, é a faculdade onde o curso pode estar sendo ministrado. Então, a faculdade tem um reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura. Mas cursos livres não podem ser reconhecidos pelo MEC. Isso nem tem na lei. Né? Então, se você tiver dúvidas, procura um advogado. Eu aqui, quando montei a SBPI com o senhor Pedro Barros, que é o nosso administrador, nós fizemos uma consultoria a um escritório de advocacia muito grande, que fez um levantamento sobre psicanálise, medicina e psicólogos no Brasil e esclareceu tudo sobre normas e regras que estão na página da SBPI, postado na www.sbpi.org.br. Você pode estar consultando, entendeu, Ana? E também pedindo auxílio através desse e-mail, se você quiser um esclarecimento melhor, ou ainda, se vocês quiserem falar comigo, eu posso explicar isso pelo WhatsApp, que é o 011 95798 4686. Eu tenho o maior prazer em explicar isso para vocês, porque eu fui 3 anos presidente do Sindicato dos Psicanalistas do Estado de São Paulo, e isso foi uma coisa que eu sempre tramitei aqui com a legislação, com a jurisprudência psicanalítica brasileira. Nádia, estou na maior dúvida entre fazer psicologia e psicanálise. Será que, por ser um curso de menor duração, não prejudicaria no profissional que irei me tornar? Olha, eu não sei responder no teu caso, Nádia, porque eu nem te conheço. É preciso ver a necessidade de cada um. Veja bem, os nossos alunos, nós temos o curso há muitos anos, talvez fosse interessante você perguntar para quem se formou, porque eu, como presidente da escola, vou falar bem da escola e vou falar bem do curso. Não só porque ele é bom, mas porque cabe a mim fazer isso.
né? Não falo mal de nenhum outro curso. Agora, eu não sei o que é melhor para você, se é psicologia, se é psicanálise. Eu sei que nós formamos excelentes profissionais. Agora, para você, Nádia, talvez se você quiser vir conhecer a escola aqui na Praça Heróis da FEB 142 Santana e vir assistir uma aula experimental, você me procure, por gentileza, nós temos aulas